Olá pessoal, eu sou o professor Ilídio e nesta videoaula faremos um estudo sobre redes LAN, projetos e instalações. Essa videoaula corresponde à Agenda 10, Módulo 4, Redes e Telecomunicações. Redes LAN são as conhecidas redes locais, que interligam máquinas a pequenas distâncias ou dezenas de metros, muito utilizadas em redes internas de corporações e estabelecimentos. Fazem parte da LAN alguns subsistemas. Cada tipo está relacionado por número na figura ao lado. Primeira, rede secundária. Segunda, rede primária. Terceira, área de trabalho. Quarta, armário de telecomunicações. Quinta, sala de equipamentos. Sexta, sala de entrada de telecomunicações. Sétima, rede primária do campus, ou seja, administração. Redes LAN. Cabos são exemplos de meios de transmissão, por onde trafegam os sinais ou dados em uma rede de comunicação. Outro tipo de meio de comunicação muito usado é denominado espaço livre, mais conhecido como wireless. A decisão de qual meio físico é o mais adequado em um projeto de rede de comunicação depende de alguns fatores, sendo tipo de rede, ou seja, local ou grande distância, serviço que será oferecido, distância a serem percorridas, relevo do terreno ou barreiras físicas do tipo paredes, número de multiplexações a serem transmitidas. Transmissão via cabos. Cabos de par trançado apresentam baixo custo, fácil instalação e manutenção, porém baixa capacidade de transmissão em BPS. Cabos coaxiais são os de melhor qualidade quanto à capacidade de transmissão de dados, com excelente blindagem contra interferências eletromagnéticas. Cabos ópticos possuem enorme vantagem quanto a dimensões, peso, flexibilidade e imunidade a ruídos. Topologia. Apresentamos a topologia tipo barramento. As redes locais Ethernet ponto a ponto usam essa topologia. Esta topologia apresenta algumas desvantagens. Probabilidade de defeitos em conexões, localização de trecho defeituoso por conta dos vários segmentos de rede, comprometimento da rede, isto pela troca de informações ser linear e serial. Havendo um defeito, toda a rede fica comprometida. Vantagens. Baixo custo, sendo esta a única vantagem que este tipo de rede pode oferecer, ideal quando implementada em lugares pequenos. Topologia. A topologia tipo estrela é caracterizada por um elemento central que gerencia o fluxo de dados da rede, estando diretamente conectado, ou seja, ponto a cada nó. Daí surge a designação estrela. Podemos citar uma desvantagem dessa topologia: alto custo, sendo esta desvantagem atribuída à instalação exigindo maior quantidade de mão de obra e material. Podemos considerar várias vantagens. Sinal direto da origem. O sinal é conduzido diretamente da origem, ou seja, do hub para o destino, neste caso, sendo o computador. É ideal para redes em que imperam o uso de informações como a troca de registros de uma grande base de dados compartilhada, som, gráficos, entre outros. Instalação de novos segmentos, pois não requerem muito trabalho. Identificação de erros na rede. É mais fácil identificar um defeito, pois este fica isolado.
Deslocamento da rede. A rede pode ser deslocada para um outro ambiente, sem grandes dificuldades de adaptação. Velocidade. Oferece taxas de transmissão mais elevadas. Topologia. Agora explanaremos sobre topologia tipo anel. Como o nome indica, uma rede anel é constituída de um circuito fechado, tal como a rede elétrica. A principal desvantagem dessa topologia consiste na obrigatoriedade de todas as estações estarem ativadas e funcionando corretamente. Podemos considerar a seguinte vantagem: não há falta na comunicação, não há atenuação do sinal transmitido, já que ele é regenerado cada vez que passa por uma estação, isto é, a atenuação é diretamente proporcional à distância entre um nó e outro. Objetivos. Quais objetivos um projeto de rede deve atender? Podemos destacar: maior vida operacional, evitando manutenções inesperadas, menos interrupções, com consequências de falta de comunicações, perda de materiais em processamento, dentre outros. Menores custos, isto principalmente associados a escolhas de materiais de qualidade e mão de obra qualificada. Cabeamento. Quanto ao cabeamento instalado, deve ser projetado para suportar a mais ampla gama de aplicações existentes e emergentes. Permitir o crescimento esperado em volume de aplicações atendidas por toda a vida útil da instalação. Interconexão e hierarquia dos subsistemas. Edifícios comerciais. Os elementos funcionais dos subsistemas de cabeamento em edifícios comerciais são interconectados para formar uma estrutura hierárquica. Neste caso, temos subsistema de cabeamento de backbone de campus, subsistema de cabeamento de backbone de edifício, subsistema de cabeamento horizontal. Nas interconexões indicadas como tracejadas, deve-se entender cabos opcionais. Interconexão e hierarquia dos subsistemas. Data centers. Os elementos funcionais dos subsistemas de cabeamento em data center são interconectados para formar uma topologia hierárquica. Neste caso, subsistema de cabeamento de acesso à rede, subsistema de cabeamento de distribuição principal, subsistema de cabeamento de distribuição por zonas. Nas interconexões indicadas como tracejadas, deve-se entender cabos opcionais. Finalizamos esta videoaula sobre redes e telecomunicações, redes LAN, projetos e instalações. Bons estudos e até a próxima agenda.